com o objetivo das pessoas que não conseguirem estar presentes hoje também saberem sobre, enfim, né? Tudo isso que a gente vai falar. As dúvidas muitas vezes se repetem, então... Tá escuro para vocês aqui? É porque eu tava com uma luz aqui que tava... Aqui na minha cabeça Pra tava mim tá bem. estranho. O quê? Pra mim tá boa a Ai, iluminação. Tá boa, tá boa. show. Tá de boa, Marina, tá de boa. Obrigada, gente. Obrigado. Então vamos lá. Alguém quer começar? Só falar uma coisinha antes. O único tipo de dúvida que eu não consigo responder a vocês é sobre, tipo... Marina, eu tenho um texto assim, assim, assado. Qual que você acha que seria o melhor objetivo para esse texto? Ou o que você acha que eu posso usar de personalização? Porque somos 100 pessoas, né? Então, não dá para a gente fazer um... Isso é um trabalho já praticamente né, mesmo de sessão particular com a pessoa. Então, a gente vai gastar muito tempo tirando a dúvida dessa pessoa que provavelmente é só dela, sabe? Então, esse espaço aqui é para a gente falar sobre aquelas dúvidas mais gerais que acabam empacando o trabalho de todos, tá bom? Marina, posso perguntar um negócio? Diga aí, Marco. Eu queria que você pudesse, se você puder, claro, falar um pouco sobre lugar, né? Uhum. Que é uma ferramenta que eu já li que é bem interessante e que os próprios atores que são treinados pela Ivana às vezes esquecem de usar, né? E ela tem que ficar reiterando o tempo inteiro para que as pessoas não esqueçam, porque é uma ferramenta que traz uma intimidade, né? Para o ator. Exatamente. Deixa eu só, Marco, deixa eu só te interromper, porque eu vou pedir um favorzinho. Quem não estiver fazendo a pergunta, vou pedir a gentileza de fechar o microfone, porque senão dá uma interferência aqui pra gente, tá? E aí, quando você quiser fazer a pergunta, pode abrir o microfone e, de preferência, levanta aquela mãozinha do Zoom, só pra gente organizar, pra não falar a galera ao mesmo tempo. Ó, só, peraí. Maria Flor, você desliga para mim teu... Deixa eu ver se eu acho ela aqui, gente. Eu fico meio embolada com essas coisas aqui, mas vou Finalmente a rainha das fadas Titânia Maria... se encontra apaixonada por uma besta quadrada. Maria Flor. Marina, tem como você mesma mostrar todo mundo. Desativar de todo mundo, né? Achei ela aqui. Tá, pois é, aí eu só ia desativar o Marco também, mas aí não tem problema, que aí ele pede para abrir, né? Show, foi. Então vamos lá. Marco, você tem toda a razão. O lugar, às vezes, é uma ferramenta que os atores esquecem, mas ela traz para a gente uma visceralidade que, às vezes, as outras ferramentas não conseguem trazer. Porque eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade de se entregar mesmo para o processo. E como é que você, de fato, se entrega? Você tem que meio que seduzir os seus instintos a caírem numa armadilha, sabe? Para você não ir para o trabalho com o seu mental, porque às vezes a coisa faz muito sentido para você, aquele quebra-cabeça fecha certinho ali da personalização. Mas quando você vai se jogar, você ainda... Cara, você sente que, putz, eu tô puxando um freio aqui, eu tô fazendo um trabalho ainda mais mental do que visceral, e o lugar ajuda a gente, ele dá uma rasteira na gente, no nosso mental. Por quê? A ideia é que você enxergue nas paredes ao seu redor, né? Que você sinta que você está dentro de algum lugar da sua vida que é, teoricamente, o lugar onde você menos teve o que você está vindo buscar em cena, tá? Então, assim, se você tá, sei lá, se você precisa fazer uma cena de entrega amorosa, vamos dizer que você está num relacionamento e você não consegue se entregar para o seu namorado. E aí aquilo te incomoda porque você ama muito aquela pessoa, mas por alguma história familiar, algum abandono da sua mãe, você não consegue se entregar para o teu relacionamento. E aí vamos dizer que o bicho pega mesmo na hora do sexo, que você
que você, no dia a dia, você até consegue dividir a vida com aquela pessoa, mas que na hora que você vai transar, alguma coisa puxa muito o seu freio. O lugar que você vai usar é o quarto, onde vocês transam e onde você não consegue ter aquela entrega profunda que você desejaria. E aí, quando você está na sua preparação de cena e você está fazendo tudo muito sentido no mental, e você se vê nesse lugar, o teu visceral ele é atingido imediatamente, entende? Porque é uma coisa que te remete muito... É isso, assim, te remete visceralmente àquela situação, ao seu desconforto, aos obstáculos que você está usando em cena, sabe? Ao desconforto que você sente. É igual cheiro, sabe? Você está passando na rua, você sente o perfume de alguém que você já amou muito, pronto, aquilo te leva para uma outra dimensão, entende? O lugar, ele faz isso com a gente. Ele dá uma rasteira no seu mental e ele leva você para essa nova dimensão, tá? E por que, aliás, é até legal a gente ter falado dessa coisa do cheiro. Por que a gente deve... Como é a maneira certa da gente acessar o lugar? É através dos nossos 5 sentidos. Então, a gente tem que pensar... O que eu ouvi nesse lugar, o que eu vi, o que eu senti, qual era o toque da roupa de cama, né? Se a gente está falando de um quarto, de uma cama. Então, qual é a sensação da pele do meu namorado? Qual é o cheiro que tinha naquele lugar? Pode ser um cheiro de perfume, pode ser um cheiro de sabão em pó daquela roupa de cama, pode até ser um cheiro de sêmen. Pode, sabe, qual era o cheiro que tinha naquele lugar, o que eu ouvi, o que eu vi, o que tinha gosto de alguma coisa na minha boca, sabe? Eu estava com a boca seca de nervoso, tinha gosto de saliva, tinha gosto... E aí você se vê bem visceralmente dentro desse lugar. Show? E a ideia é fazer esse trabalho todo um pouco antes da cena começar, né? Um pouco antes do ação. Tá. Você vai fazer esse trabalho em casa. Você vai gastar esse tempo trabalhando em casa. E na hora da cena, segundos antes de você gravar, você vai fazer o momento anterior. No momento anterior, são os gatilhos que você já construiu em casa, e aí o momento anterior é onde você vai acessar eles assim, com muita rapidez, entende? Seu momento anterior ele deve durar 1 minuto. E ele é a situação, ele deve ser a situação que te provoca a vontade de entrar em cena. Então, se a gente está falando desse exemplo que eu dei agora, você vai usar um objetivo de cena... eu preciso fazer você me amar apesar do meu afastamento, né? Eu preciso fazer você me amar apesar do que eu estou fazendo com você, que é afastar você de mim. O momento anterior é o desconforto. Então, você vai se lembrar desse momento do sexo que você não consegue se entregar, entende? Você vai sentir novamente no seu corpo a mesma sensação física que rola quando você está lá naquela situação. E, naturalmente, como você já fez em casa o trabalho do lugar, vai ser muito mais rápido você acessar isso na hora do seu momento anterior. Tá bom? Tá bom. Show. Valeu, Marina. Nada. Henrique, vamos lá. Qual é a sua dúvida? Oi, boa noite. Boa noite. Primeiramente, é uma dúvida que é dividida em 2 partes, tá? Uhum. A primeira dúvida... Primeiro, eu conheci Ivana Chubbuck agora, recentemente, com a tua página no perfil do Instagram, tá? Legal. Já gostei bastante da tua abordagem e, enfim, da abordagem que você proporciona a gente a ter acesso a essa técnica. A primeira parte da dúvida é como... Eu estou olhando aqui, prestando atenção aqui porque eu estou dirigindo, voltando para casa, tá? Como que a gente pode utilizar as nossas emoções de uma forma... É emoção. O tema principal da minha dúvida é emoção. A primeira parte é até que ponto utilizar os traumas e situações passadas para a gente trazer aquela visceralidade e verdade para a cena tem limite. Se há um desgaste natural ao utilizar essas situações e traumas para a gente conseguir sentir aquela emoção de uma forma autêntica e real. E a segunda parte da dúvida
também relacionado à emoção, se a gente consegue acessar aquele sentimento mais forte que a gente está buscando acessar ou despertar com essa técnica, e a gente não consegue controlar, sabe? Ela vem com tanta força que a gente não consegue controlar e perde a linha do texto. Tá. Então, vamos lá. Desculpa, de vez em quando eu vou dar uma limpadinha no meu olho, porque eu tô com uma conjuntivite bizarra que eu peguei do meu filhotinho, meu filhinho. Vamos lá, Henrique. Acho que essa é a questão, né, que os atores brasileiros ainda têm em relação à técnica Chubbuck, né, que é usar suas dores pessoais. Qual é o limite disso? Tem um certo limite, sim. O limite é... Desculpa, gente, deixa alguém pegar a fera aqui, que tá chutando a porta, porque ouviu minha voz. Eu tenho gêmeos de 2 anos, então interrupções podem acontecer. Vamos lá. Tem um certo limite, sim, Henrique. E o limite é você usar uma questão em aberto. Nunca vale a pena para a gente usar questões, dores, traumas, simplesmente para a gente se emocionar em cena, tá? Isso não é o jeito que a Ivana trabalha. O que funciona para a gente, o que vale a pena e o que dá os resultados tão inspiradores com os atores que trabalham a técnica Chubbuck é porque você usa uma situação em aberto que precisa de resolução. Então, isso é fundamental, tá? Porque trazer à tona uma dor e um trauma que não tem movimento para frente, ou seja, ele não envolve ali uma necessidade de resolver algum problema, vai fazer você cair nesse lugar que você falou, você vai acabar transbordando, porque você vai trazer aquela dor à tona sem ela estar a serviço de uma meta. Porque se você não está tentando resolver nada, qual é o teu objetivo ali? É simplesmente se emocionar em cena? É simplesmente chorar? É simplesmente sofrer? Aí você vai ficar muito mal, entende? Isso é o que acontece em muitas vezes que a pessoa usa a memória emotiva de uma forma sem muito amparo, assim, sem saber o que está fazendo, sabe? Então você tem que achar o que há em aberto. Esse é o limite, tá? Não é qualquer coisa que vale, não. Eu sempre pergunto para os atores, a pessoa fala assim, tá, então essa é uma cena de separação. Aí a pessoa fala assim, cara, já vivi isso. Acabei de viver, sei lá, já vivi isso, 2 anos atrás. Eu tinha uma namorada que eu amava muito e ela me largou. Eu sei exatamente o que esse personagem tá passando. E aí, a primeira pergunta que eu faço é, tá em aberto? Porque se não tiver em aberto, se você não precisar resolver alguma coisa com essa pessoa, ou seja, se você não precisar fazer essa pessoa tomar a culpa pelo fim do relacionamento, para que você não precise, porque esse é o problema, né? Em finais de relacionamento, assim. Você terminar uma relação carregando a culpa por aquele término, porque simplesmente se a culpa for sua, como é que você vai namorar outra pessoa? Então, naturalmente, aí eu convido vocês a pensar sobre a vida de vocês, o movimento humano que a gente faz é precisar botar a culpa no outro, assim. Todas as merdas que acontecem com os meus filhos, todas, sem exceção, meu instinto natural é botar a culpa em alguém. Sim, em alguém. Geralmente é no meu marido. Sabe, assim, meu instinto natural é fazer, tipo, sei lá, se eu tô cuidando deles, eles sobem no banquinho e caem. Meu instinto natural é pensar assim, porra, mas ele nunca me ajuda. Sabe? A Ivana tem uma história também muito boa, que o marido dela comprou um Porsche, né, anos atrás, e ele não deixava ela dirigir o Porsche de jeito nenhum. Ela falou, nunca ninguém toca no meu carro. E aí, ela foi dirigir escondido, saiu, deu um amassadão no carro na garagem, né? Bateu o carro na garagem. E aí todo mundo ouviu o barulho, eles já vieram correndo, e ela já saiu do carro abrindo a porta assim, tá vendo? Você me proibiu, eu tive que sair escondida. Olha a merda que eu fiz! Então, assim, né? Esses são os grandes motivos, isso é a grande
verdade por trás de finais de relacionamento, né? A maioria das vezes é isso, você precisa botar a culpa em alguém. Enfim, tudo isso para te dizer que precisa ter questão em aberto, tá bom? Então, essa é a forma da gente não usar traumas e dores e sair mal. Essa é a maneira de você fazer um trabalho inspirador, porque a ideia é que a pessoa que esteja assistindo você pense, nossa, se esse cara, apesar de todas essas dificuldades, conseguiu fazer essa grande coisa na vida dele, cara, eu também consigo. E esse movimento, você, ator, Entendi. só consegue trazer se você tiver usando, se você tiver você, Henrique, não o personagem, se você, Henrique, carregar na sua interpretação, na sua ação, um risco pessoal. E para você ter um risco pessoal, você precisa estar tentando resolver alguma coisa que não está fechada. Show? Entendi, obrigado. De nada. A segunda parte da dúvida, eu não sei se você já chegou a responder, mas e quando a gente consegue acessar essa emoção, se gasta, né? tudo bem, a gente utiliza, as tuas questões... E não consegue pôr o limite dentro do acesso a essa emoção visceral, entendeu? Para não perder a linha do texto. Aí não tem limite. Se você está usando uma questão em aberto que você precisa resolver, não tem limite. Você vai se jogar, entendeu? Tá bom. O limite, aí, nesse ponto, para mim é um problema. Porque eu vou ter um ator puxando o freio durante a cena. Aí não tem limite, tá? Se você estiver usando uma coisa certa para você, que você enfim, você precisa de resolução, você tem que se jogar, tá? A outra parte da sua dúvida era se gasta, né? Bom, as tuas questões mais profundas, que são geralmente os seus traumas de infância, eles não gastam, porque eles não se resolvem. Eles, assim, você pode aprender a lidar. Aí as pessoas geralmente falam assim, mas eu fiz muitos anos de terapia, eu não tenho mais esses problemas, eu já perdoei meu pai, minha mãe e tal, não sei o quê. Isso é em termos, tá, gente? Assim, isso não acontece muito. Você aprende a lidar. Eu faço análise há 3 anos e esse ponto não chegou ainda, viu? E não chega nunca, porque você não tem como voltar no tempo. O que foi feito, entende? O que você sofreu na sua infância, isso não se apaga com a análise. Você entende, você compreende as fraquezas dos seus pais e você segue a vida. E você perdoa, entre aspas. Mas a gente tem que passar por cima dessas questões para sobreviver, para seguir a nossa vida. A gente acaba entendendo que as pessoas são falhas e bola para frente. Mas quando você vai olhar para a sua dor, ela está ali, totalmente presente, e ela existe. Então, as questões de infância, elas não se resolvem. Eu tenho questões pessoais com meu pai, com minha mãe, que eu uso em cena, eu posso usar 500 vezes, aquilo não vai gastar, tá? Agora, se você está usando em cena hoje uma raiva muito forte que você sentiu da produtora de elenco que humilhou você num teste. Você está usando aquilo na tua cena. Aí, na semana que vem, você percebe que aquela produtora escalou você para a novela. E que aquela humilhação toda que ela fez você passar foi um dia que ela estava muito mal e ela falou besteira. E você está tão feliz que você pegou a novela que você não está nem aí para o que você passou no teste. Tipo, dane-se. Essa questão enfraqueceu pra gente, entende? Aí não vale mais a pena você usar. Tem coisa que você resolve. Entendi. E aí não dá mais pra usar, sem trocar. Tá bom? Obrigado. De nada. Vamos lá, Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marina. Tudo bem, boa noite. Também conheci o teu trabalho recentemente, até o da Ivana. Foi na live que tu fez com ela, um tempo atrás. Que legal. E foi muito interessante. Eu já trabalho com principalmente teatro há algum tempo. E para mim bateu muito como relembrar algumas coisas que eu já meio que sabia de um jeito meio esfumaçado, assim. Muito legal. Dizer, tá, isso. E como tem que relembrar sempre, né? Parece. Sim. E eu queria saber uma curiosidade mesmo, se a Ivana tem alguma coisa, ou o Itut tem, sobre processos teatrais mesmo e temporadas de teatro
porque tu repete muitas vezes aquilo, até um pouco a ver com a pergunta do Henrique, e se essa técnica é válida também para esse tipo de atuação, ou é realmente mais para cinema, onde tu tem um contato mais breve com aquele personagem, não sei. Ótimo, Lucas. Ela é super... É um treinamento de ator, né? A técnica da Ivana, ela serve para treinamento de ator. Tipo, a minha aula não é uma aula de cinema, entende? Assim, não é uma aula de vídeo também, não é interpretação para TV, assim. É treinamento de ator, então super serve. E aí, é aquilo que a gente estava falando agora. Se você tem uma dor profunda de infância, um trauma de infância, aquilo não vai se curar. Vai estar sempre meio vivo dentro de você. E você, quanto mais você emburacar nessa sua questão, nessa sua dor, mais você vai descobrir ramificações dela. E mais vai feder, entendeu? E mais vai ser interessante para você olhar para isso e tomar as rédeas desse teu problema para que isso deixe de dominar você, para você começar a dominar essa tua dor. Entende? A coisa ela é muito complexa para se esgotar em algum tempo de preparação, sabe? Agora, se você sentir que, caramba, nossa, eu estou usando há 3 meses essa questão e, poxa, não está mais funcionando, assim, não está mais me pegando na hora da cena. Você pode mudar algumas escolhas da ferramenta. Então, por exemplo, você pode usar a mesma questão, mas você pode mudar o lugar, você pode mudar o momento anterior. Entende? Às vezes, os atores falam, poxa, mas esse momento, eu sei que meu trabalho interno está certo, assim, eu sei que eu escolhi as coisas certas, mas não estou conseguindo me jogar? Às vezes é o momento anterior que a gente precisa ajustar, muitas vezes. Tá? Então é isso, às vezes você tem que trocar algumas ferramentas e às vezes, ainda mais se você está fazendo uma temporada longa, eu acho que vale a pena você testar outras coisas. Testa. Cara, se não der certo, beleza. De repente aquela apresentação não vai ser tão boa. Você troca para o outro dia, entendeu? É um processo de investigação meio que constante, tá? Mas é ótima essa tua pergunta, porque eu sinto que muitas pessoas pensam isso, sabe? Mas é realmente, assim, treinamento de ator, sabe? A Ivana é super premiada no teatro em Los Angeles, os atores dela, né? Assim, tem a Judith Light, por exemplo, que já ganhou Tony, ela é muito mega premiada e ela é basicamente de teatro. Perfeito, muito tá obrigado. Bom? Então, fala, é Nathani? Isso, Nathani. Nathani, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Bom, eu até anotei aqui para não esquecer, eu vi uma masterclass sua e a minha dúvida foi, por exemplo, se um cara ele se suicida depois de tantas tragédias, ele consegue vencer e não ser uma vítima? Por exemplo, você pode ter dor, o final pode ter dor, tristeza, raiva. Muito boa a sua pergunta. Essa semana eu tive uma preparação de um ator em que a gente enfrentou esse conflito e às vezes eu sinto que as pessoas que não estão muito acostumadas a aplicar a técnica têm uma certa dificuldade de abstração desse conceito aí que você está falando, sabe? Vencer em cena é uma escolha do ator. Não tem nada a ver com o texto. O seu texto pode ser super, assim, no caso, esse texto desse ator era um filme e o texto era assim, não, peraí, gente, peraí, eu vou entregar a encomenda para vocês, era de um cara traficante. Peraí, eu vou entregar a encomenda para vocês. Não, calma aí, gente, pô, que isso? O texto era esse, como se o personagem não quisesse morrer. Mas você, enquanto ator, precisa achar o seu lugar pessoal que precisa morrer. Então, esse lugar é um lugar emocional. Você precisa matar. Aí você vai fazer um diário emocional. Eu preciso matar em mim. Ou eu preciso fazer você, fulano, e aí você já vai descobrir a sua substituição. Preciso fazer você, fulano, matar em mim. Pode aparecer a tua autossabotagem, a tua baixa autoestima, o ódio que você tem por você mesma,
a aliança profunda que você tem com a sua mãe, que é uma pessoa depressiva, a aliança que você tem com o seu pai, que sofreu abuso sexual durante a adolescência dele, e aí você sente necessidade de ser uma pessoa muito triste para que você possa pertencer a uma família, entende? Porque você pode sentir, cara, se eu for feliz, se eu der certo na vida, como é que eu vou pertencer ao meu núcleo familiar de um monte de pessoas fracassadas? Então, assim, você tem que definir em você o que precisa morrer. E essa última cena, ela funciona como uma libertação. Então, mesmo que o seu texto fale, pô, peraí, não faz isso não sei o que, nananã, é como se internamente você estivesse pedindo para aquelas pessoas tirarem aquele mal de você, libertarem aquele mal de você, entende? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui para você. Você viu o Masterclass, eu falei disso, né? Eu fiz uma personagem, até na novela que vai voltar agora, Pega Pega. Minha personagem morria num acidente de carro e a minha filha sobrevivia. Então, todo o meu trabalho era, eu preciso morrer para que pequeno eu, que era minha filha, que é a minha melhor versão, a minha versão mais pura, é isso, a versão mais pura, a versão mais inocente, para que aquela versão possa prosperar. Então, por isso, eu preciso morrer e ela vai... porque se eu não morrer, se eu continuar viva, eu vou destruir essa menina, porque eu sou uma pessoa com muitos traumas, com muitas dores, então eu vou acabar vazando toda essa dor para cima dela. Então, eu preciso morrer para que ela possa prosperar. Entende? Entendo. Ai, que legal. Bem legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te dar um outro exemplo, que vocês vão poder ver facilmente. Em Homem-Aranha 3, a Ivana fez o James Franco. E a cena da morte dele é muito interessante, porque ele agradece a pessoa que mata ele. Assim, o monólogo interno dele é: muito obrigado, fulano, por você estar me tirando essa dor X, né? Porque eu não sei o que ele usou, porque obviamente ela não divide a personalização. Essas coisas são muito íntimas, né? Mas é isso, assim. Então, vocês podem reparar que a cena da morte dele tem quase um leve sorriso com os olhos, sabe? E ele é vilão, tá? Ele é um daqueles mega vilões e é uma cena muito digna, muito linda. Legal. E eu posso perguntar mais uma coisinha? Pode. É da Letícia, do filme A Última Ceia. Se, por exemplo, ela matasse o cara, ela ainda seria vítima? E assim, quando o diretor ele aceita tal proposta, por exemplo, não muda o texto, eu fiquei meio com dúvida, assim. Olha, o texto, eu não sei se mudou, mas eu acho que não mudou, não. Porque nem tem texto, né? Essa última fala. Lembra da cena? Onde ela tá pensando, eu mato o cara, não mato o cara. Nem tem texto, sabe? Então, assim, pode ser que antes tivesse texto. E eles agora optaram por tirar o texto. Isso a gente não vai saber. Agora, aquele final, é claro que depois que todo mundo compra a ideia, diretor, tipo, o ator chega lá com uma proposta, né? Todo mundo comprou a ideia, é claro que a direção ela vai também acompanhar esse lado, entendeu? Ela vai, você vê que a trilha sonora, ela ampara que essa ideia da atriz, que ela resolveu aceitar aquilo como um ato de amor. Você vê que a direção acaba indo para um lugar super inspirador, eles acabam olhando para o céu, agradecendo a Deus por aquilo que eles vão viver, sabe? Então, assim, todo mundo acaba comprando aquilo. Assim como, por exemplo, em Despedida em Las Vegas. O diretor acabou mudando o roteiro, porque a personagem da Elizabeth Shue, né, a atriz, na verdade, Elizabeth Shue, ela chegou com uma outra proposta, diferente de todas as atrizes que estavam indo fazer aquele teste. Todo mundo estava julgando o ato dele morrer como uma coisa ruim e tentando tirar ele desse lugar de suicídio. Ela não, ela chegou apoiando. Então, isso acabou fazendo algum tipo de mudança no roteiro. E o filme levou Oscar por melhor roteiro. Acho que melhor direção, Nicolas Cage, Oscar de melhor ator, e a Elizabeth Shue foi indicada. Não levou, mas foi indicada. Então, assim, claro, em algum momento todo mundo acaba comprando, né? Muito obrigada, Marina. De nada. Então, vamos lá, Giovanni. Oi, você tá me ouvindo? Tô sim. Oi, meu nome é Giovanni José. Eu queria te fazer uma pergunta. Existe uma cena
em que já houve o velório e tudo mais, e tem um pai que ele está chorando pelo filho, ele está chorando com a foto do filho. Então ele está chorando. Nessa cena existe esse processo de vitimização na questão de tipo, Não ele está chorando. necessariamente. Não necessariamente. A gente não sabe o que o ator escolheu estar fazendo. Se ele está lutando por alguma coisa, dificilmente vai estar vitimizado. Então, mesmo que ele carregue uma grande culpa pela morte do filho, ele pode estar olhando para aquela foto e pensando: eu preciso fazer você me absolver dessa culpa, filho, para que eu possa conseguir seguir minha vida sem você agora, sabe? E eu amo você tremendamente. Aquilo, enfim, pode, por exemplo, se ele estiver pensando isso, ele já não vai ter um resultado vitimizado. Ser vítima, gente, não é sofrer. Os personagens vão sofrer, vão chorar, vão sofrer, tá? Ser vítima é sentar na dor. É não lutar por alguma coisa, é você sentar na sua dor. Tá bom? Entendi. É um Eu estava show. meio pensando se essa cena seria uma vitimização. Obrigado pela resposta. Imagina, a gente sabe, né? Assim, você vai ter que fazer personagens que vão chorar e vão sofrer, e isso é totalmente parte da sua experiência enquanto ator, mas você, dentro das suas escolhas, você tem que fazer escolhas que carreguem um objetivo, e só de você carregar um objetivo, muito provavelmente seu trabalho não vai carregar a vitimização, não vai ter essa coisa, você não vai sentir pena de você, entendeu? Porque você está lutando por alguma coisa, tá? Fala, Henrique. Obrigada. Nada. Eu queria só mais uma dúvida que surgiu durante essas colocações que você falou. No meu caso, o que me inspira em ser ator, desde criança eu vejo cenas de atores, enfim, das gerações passadas, dessa geração, mas todos os atores que passam uma autenticidade e até um refreio, eu estou querendo usar a palavra mais precisa, mas no momento de demonstrar a emoção, principalmente a tristeza, e eles refreiam um pouco esse sentimento de estar sentindo o sentimento com dificuldade, sabe? De não querer demonstrar aquele sentimento. São essas as cenas que me emocionam mais, principalmente no cinema. Porque a pessoa está ela tá tentando ultrapassar um obstáculo, né? Não tem nada mais emocionante do que a cena de superação, né? A pessoa ela tá tentando. Assim, enquanto que tem cenas em que a pessoa vai se entregar para uma dor e tem maneiras de você fazer isso de formas também não vitimizadas. Às vezes você vai ter que se entregar para uma dor para que no momento seguinte na cena você consiga superar aquela dor. Por exemplo, na cena da última ceia, em que eu passei na Masterclass, tem um momento, quando ela acha aquela foto, tem um momento em que ela chora profundamente. Ela pega a foto, chora, e aí depois tem uma hora de raiva que ela começa a bater na cama, bate na cama. Agora, Henrique, desculpa, eu esqueci um pouquinho do que você falou, mas deixa eu tentar. Então, o que eu não fiz a pergunta. Na verdade, eu só fiz o comentário, mas não fiz a pergunta. A pergunta é: esse tipo de acesso a uma emoção que a gente refreia em cena é válido dentro da técnica? Como é possível aprender isso com a técnica da Ivana? E como que é a tua experiência utilizando essa ferramenta de refrear o teu sentimento para trazer mais dinamicidade, autenticidade para aquela cena? Olha, se é que isso existe, né? Isso, o que você está falando é de você dar uma segurada ali no choro, por exemplo. Isso, assim, você não pode entrar em cena querendo fazer isso, tá? Isso tem que ser uma coisa orgânica para você. E aí, se você quiser muito encaixar isso dentro de uma ferramenta, assim, isso seria uma estratégia, né? Então, seria unidades e ações, seria uma estratégia para fazer você, sei lá,
para provar para você o quanto eu sou forte, ou para provar para você o quanto eu estou lutando e tal. Mas, assim, isso de frear o sentimento, isso não é uma ferramenta. Tá. Entende? Isso é uma Entendi. coisa que... Isso acontece naturalmente quando você, por exemplo, você está usando um objetivo de cena de... eu preciso fazer você me devolver o meu poder, tá? Aí você está falando com seu pai, que é uma pessoa que te abandonou na infância, nunca mais apareceu e você foi, cara, a sua vida inteira agora você tem medo de se relacionar com as pessoas porque você tem medo de que aquelas pessoas abandonem você. Se você bota o seu pai ali como substituição nessa cena de preciso fazer você retomar o meu poder, você percebe que quando você for chorar, vai te dar raiva que você está chorando? Exatamente. E você vai falar, cara, que ódio, assim, eu odeio sentir esse amor por você, cara. Eu odeio sentir que eu odeio precisar do seu amor, sabe? Assim, sim, eu já senti muito isso. Entende? Então, assim, aí você acaba naturalmente... Se você vai chorar, você vai ficar com raiva que você tá chorando, que é como se você estivesse pensando assim, cara, que ódio que eu tô mostrando para essa pessoa o quanto ela é importante para mim. Sabe? E aí você naturalmente vai segurar o teu choro, tá? Mas isso é um processo orgânico, isso não é uma ferramenta, tá bom? Tá bom. O que me fez pensar nessa pergunta foi que eu vi numa das entrevistas da Jessica Chastain, que ela, quando ela vai ler os textos dos roteiros, né, dos filmes que ela faz, ela dá opinião quando e quando não tem que chorar, sabe? Quando no roteiro tá que o personagem tem que chorar, ela fala, eu não vou chorar de propósito. Eu só vou chorar se o texto me levar para isso. Aí eu, poxa, mulher, pode, viu? Eu queria saber, tipo... E eu queria saber, será que, tipo, isso é possível? Entendeu? Com alguma técnica, cara? É possível. Você vai ajustar o seu monólogo interno para aquele momento ser um momento que vai fisgar uma coisa dentro de você tão absurda que isso vai te trazer as lágrimas. É assim que se chora em cena, né? Que tem essa pergunta, é muito engraçado, porque eu sempre falo assim, gente, não importa, chorar em cena não vai fazer tua cena ficar boa, gente. Chorar em cena não é essa coisa toda, não tem tanta importância assim, você vai fazer um trabalho foda se você não chorar, mesmo se você não chorar. Aí a pessoa fala assim, verdade, mas como é que faz para chorar em cena? É isso, você ajusta o teu monólogo interno, entendeu? Para alguma coisa que vai ser... Você sabe que você vai transbordar naquele momento. Tá? Sim. Mas, tá bom, tem séries fodas que as pessoas não descem uma lágrima. Vocês viram Game of Thrones? Sim. Tem 8, sei lá se são 8. Temporadas. Cara, é temporada demais. São 8, né? Nem lembro, mas tem tanto tempo que eu vi. Cara, é muita temporada, assim. Vocês podem reparar, ninguém chora. Ninguém chora, tá? Tem uma mãe... que é aquela mulher, aquela atriz ruiva do olho verde. Ai, eu não me lembro mais. Acho que ela é mãe da galera toda lá do Jon Snow. Eu não me lembro perfeitamente. Eu só sei que a mulher perde todos os filhos. E ela não derrama uma lágrima. Eu estava assistindo agora na HBO uma série maravilhosa chamada Mare of Easttown. Easttown. Com a Kate Winslet. Exatamente. Ela não chora. E é uma mãe cujo filho se suicidou e o tema da série ela está tentando lidar com o luto, né? Ela está precisando, na verdade, o objetivo geral dela ali é absolver-se da culpa, né? Ela está tentando lidar com a culpa de ter perdido esse filho, né? E ela não derrama uma lágrima. Então, assim, tem trabalhos maravilhosos. Aqui o Iago botou Lady Stark, exatamente, da atriz de Game of Thrones. É isso, gente. Então, cada vez mais a gente entende que isso não é necessário, né? Mas, às vezes, se você tiver que chorar e aquela lágrima não estiver descendo, às vezes você está muito emocionado, totalmente ali dentro da cena, mas a lágrima não está descendo, você pode botar um cristal japonês. Não é esse tal? Eu acho que a grande questão do choro, de querer aprender a chorar de verdade e bem... é porque parece, né, que é um divisor de águas nos testes, né, de uma aprovação quando você vai fazer. Não é, não. Não, né? Assim, pelo menos
o que a gente ouve falar, né? Então... Tá. Não, mas não é, não. Não é, não. Você pode chorar e fazer uma cena horrorosa, assim. E você pode não chorar e fazer a mesma cena muito bem. Super emocionado. Super conectado, profundo, denso, tudo, sabe? Tá? Então vamos, Eduardo. Obrigado. Nada? Diga, Eduardo. Oi, Marina, tudo bem? E aí, tudo bem, você? Tudo bem, graças. Então, uma dúvida minha é o seguinte, a gente que está começando agora, nunca fez grandes trabalhos e tal, né? Eu estou lendo aí O Poder do Ator, né? Estou fazendo estou estudando muito com você, né? Em relação à atuação, só que tem uma coisa que é muito difícil, que é você tirar o sentimento e aplicar esse sentimento. Eu lembro que no livro, algumas vezes você falando, você falou que no teu começo, quando você conheceu a Ivana e tal, o livro da Ivana, você fala sobre essa questão de natural orgânico e a dificuldade realmente de você aplicar isso. Eu queria saber como a gente pode fazer para usar essas técnicas, para desenvolver isso, porque não é uma coisa fácil, é uma coisa que você tem que trabalhar, né? E às vezes a gente pensa que, não vou lá, vou fazer, é uma coisa difícil, né? Não é uma coisa tão fácil, mas a gente precisa também de alguém, por exemplo, para mentorear. Eu vejo que assim, o seu trabalho é muito eficaz para a gente que está começando agora, para a gente que não tem um trabalho muito grande, porque o começo de todo mundo, seja em qualquer área, é dificultoso. Ninguém quer uma pessoa que está começando agora para poder investir. E ninguém é melhor do que nós mesmos para acreditar na gente e ir até o final para ter um grande trabalho. Porque tudo começa com uma semente, né? Exatamente. Então a gente acredita muito na gente, então a gente faz isso, corre atrás. E mais uma vez eu quero agradecer muito essa questão de você se disponibilizar, sabe? Se entregar aí para a gente poder ter informações, conhecimento. Porque o conhecimento nos faz ser alguém, o conhecimento nos faz chegar onde que a gente quer realmente. Que legal, Eduardo. Então, vamos lá, obrigada pelas suas palavras aí. Agradeço muito nessa oportunidade. Maravilha. Você deu uma falhadinha às vezes, mas eu consegui entender o recado. Então, que bom que você está podendo acompanhar tudo e que bom que você está conseguindo se beneficiar de tudo isso, né? É um conteúdo que eu tenho um trabalho muito fodido para fazer, então eu fico muito feliz que vocês gostem. Vamos lá. Então, Eduardo, eu acho que, assim, realmente, as ferramentas, elas... assim, é legal você treinar. Treina com monólogos mais fáceis, e aí, quando você sentir que você está dominando, você pode ir indo para coisas um pouco mais complexas, mas é difícil mesmo, sabe? É difícil mesmo. Eu aconselho que você assista muitos aulões, que você tente fazer, pega as cenas dos aulões, tenta aplicar aquelas ferramentas que eu falei na aula, tenta colocar tudo aquilo que eu falei na aula na sua vida. Então, você vai pensar, cara, como é que eu aplico isso dentro da minha história pessoal? Porque eu concordo com você, fazer sozinho não é tão simples, sabe? Às vezes você fica um pouco perdido, assim, você não vai saber qual é a melhor escolha, entende? Então, o que eu posso fazer nesses casos, essas aulas, esses encontros que eu venho fazendo com vocês, esses aulões de segunda, sabe? Porque é uma forma de chegar em mais gente, porque quando a gente personaliza, é muito tempo por pessoa, entende? É por isso que eu faço conteúdos assim um pouco mais abrangentes, sabe? Para que a gente possa chegar ao máximo, ao maior número de pessoas possível. Então, Eduardo, eu acho que assim, você já está no caminho certo. Eu acho que é ler o livro, ler mais de uma vez para você tentar pescar bem as ferramentas e tentar fazer a prática. E quando você puder, vir fazer aula comigo, entende? Porque eu sei que a gente saber as ferramentas é muito importante, mas ter uma pessoa conduzindo e ajudando você a chegar no cerne da questão, porque é isso que eu faço, sabe? Assim, vocês já conhecem as ferramentas, vocês já sabem
o que deve ser feito, entende? Mas o meu trabalho é ajudar você a enxergar o cerne da tua questão. Porque, geralmente, a gente fica meio que ou a gente fica na superfície, ou pessoas que já se conhecem muito, elas até se aprofundam, mas aí tem algumas barreiras, tipo, cara, eu entendi na minha cabeça que eu perdoei a minha mãe, então, sabe, assim, aí a gente tem que ir quebrando esses muros para ir chegando ali no que há de mais interessante, o que existe em aberto mesmo naquela pessoa, sabe? Outro dia, por exemplo, um ator falou assim para mim em aula, eu não... o pai dele teve um problema com droga durante a adolescência dele, e aí ele é um cara hoje muito positivo, assim, tipo, ele é good vibe sempre máximo. E aí, isso é um problema para mim, né? Quando você vai estudar a técnica, você desproblematizar tudo é um problema, porque você acaba ficando sem conflito, entende? E aí, a pessoa, de fato, ela não tem conflito? Não, isso é enganoso. A pessoa tem conflito, ela só não quer enxergar. E aí, esse ator estava falando para mim assim, pois é, e a minha mãe, ela é super assim, que ela sempre vê o lado positivo das coisas, ela enxerga o copo mais cheio e tal. E aí, quando meu pai teve esse problema, ela chegou para mim e falou assim, meu filho, mas ele vai ficar bem logo e tal. Ela meio que passou panos quentes, assim. Aí ele falou assim, pô, aí eu nem consegui ficar chateado com meu pai, aí eu já resolvi isso dentro de mim, quando a minha mãe falou essas coisas para mim. Aí, isso em linhas gerais, tá? Ele falou de uma forma muito mais complexa, mas estou resumindo aqui pra gente, até porque eu nem me lembro perfeitamente. Mas a gente foi lapidando, e o ponto em que a gente chegou ele não resolveu nada. Assim, ele não perdoou, ele não resolveu. A mãe dele, ela não fez um trabalho de resolver a questão para ele. O que ela fez foi ilegitimar o sentimento dele. Ele estava com raiva do pai, e o que ela disse para ele você não pode sentir isso. Eu lembro agora que ela estava justificando, falando assim, ele teve uma infância difícil e tal, não sei o quê. Entende? Então, ela inutilizou, eu perdi a palavra agora, mas ela ilegitimou o sentimento dele. E aí, cara, isso virou uma chave para ele de pensar, caraca, é por isso que eu não posso sofrer. E a pessoa, ela cria uns mecanismos tão eficientes, porque o ser humano é uma máquina potentíssima, né? Então, a gente, para se autoproteger, a gente cria uns mecanismos sofisticadíssimos, sabe? Então, ele, de fato, acredita que ele não sente dor, sabe? Porque ele desenvolveu esse mecanismo de proteção. Mas aí, essa viradinha de chave já fez ele entender que, cara, talvez eu precise rever minha vida, porque talvez eu tenha deixado passar batido várias situações, eu tenha engolido os meus próprios sentimentos para agradar minha mãe, para pertencer, mais uma vez. Faz sentido, Eduardo? Faz sentido, sim. Show. Muito. Um personagem que eu gosto muito, não sei se você conhece, já viu Suits? Cara, não. Harvey Specter. Não? Você tem que ver, então, porque senão não vai ter lógica nem a gente conversar sobre isso. Mas depois de ver... Porque, assim, o personagem dele é um personagem muito implacável, é um homem muito seguro de si, mas ele se esconde por detrás de um garoto indefeso que sofreu traumas na infância, que depois o diretor vem mostrando isso no final do filme. Mas até então ele é um homem assim, exemplo que qualquer homem olha e quer ser igual a ele, entende? Porque ele conseguiu chegar onde que ele queria, só que ele não resolveu seus traumas, como você sempre fala. Acho que não existe esse negócio de você ir no terapeuta, ir no psicólogo e, resolvi. Não, eu acho que você consegue dominar todas as situações. Exato. Que antes você não tinha... onde você não tinha domínio daquela problemática. Mas eu acho que quando você falou até uma palavra no começo, aí quando você começou o vídeo, em que o passado você não apaga. Então não tem como eu fazer assim, poxa, acabou, vou fechar o olho. Não, eu acho que é você, bola para frente, vamos vencer, eu vou construir a minha vida a partir de agora de uma forma diferente,
E não tem esse negócio de eu pegar a minha dor do passado e trazer para frente, porque senão vou acabar ficando para trás, né? Então, assim, depois de ver essa questão do Harvey Specter, faz alguma coisa relacionada a isso que eu acho que você vai gostar. O personagem é maravilha, muito da hora. Eu vou assistir. Obrigada, Eduardo. Obrigada pela dica. Então, vamos lá, Amon. Gente, ó, só para fechar aqui com a gente, eu vou responder mais o Amon. Acho que a Bárbara estava com a mão levantada também, né, Bárbara? Vou responder mais a mão. Bárbara, Lucas, você tem outra pergunta ou você está com a mão levantada desde aquela hora? É a mesma, né? Tá bom. Então, a gente vai fechar com a mão e Bárbara, porque eu tenho que falar para vocês sobre a bolsa. Na verdade, são três coisas muito bacanas, que eu acho que... enfim, acho que vocês vão curtir. Vamos lá, Amon. Olá, você está me ouvindo? Me escuta bem? Bem? Que bom. Sempre, às vezes, dá esse problema no Zoom, então boa noite, primeiramente. Boa noite. Acho que tem a Bárbara também no chat, ela escreveu que ela está sem microfone, ela fez uma pergunta lá, Babi, acho que alguma coisa assim. Queria só que você comentasse, acho até que você já me respondeu uma outra ocasião sobre o uso das ferramentas. A gente fica muito no objetivo geral, objetivo de cena, substituições, obstáculos, e as outras, dependendo da situação, elas ficam meio de segundo plano. Quando a gente está fazendo testes, a gente faz detalhe, aí dá tudo. Não dá para fazer 11 passos ali. Então, algumas ficam meio de lado. Eu queria que você explicasse, me parece, eu tenho essa impressão um pouco, de que as outras ficam meio que num segundo plano, se der tempo. E eu queria que você explicasse como funciona até mesmo quando eu trabalho em TV aberta, tipo novela, obra aberta, quer dizer, não TV aberta, obra aberta, tipo novela que... Você não tem como fazer, imagina, você pega um capítulo, você vai ficar 11 passos ali, você não dorme mais, não vive. Qual é a recomendação nesse caso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Seguinte, quando você aplica objetivo geral, vou dividir também a sua explicação meio que em duas partes, tá? Quando você pega objetivo geral, objetivo de cena, obstáculos e substituição, você já vai fazer meio que naturalmente, sem estar pensando sobre algumas outras ferramentas. Por quê? Você está fazendo objetivo de cena e substituição, você vai fazer monólogo interno. Porque se você está personalizando com uma pessoa da sua vida, naturalmente você vai preencher aquele subtexto com coisas pessoais, concorda? Então você já vai fazer monólogo interno. Você também vai fazer objetos internos. Porque dentro do seu monólogo interno, já vão ter as imagens pessoais. Então, objetos internos também já foi. Atividades, se você beber um copo d'água naquela cena, você já está fazendo uma atividade, entende? Naturalmente, assim, o seu comportamento ele também já vai vir meio que organicamente. Lugar, geralmente as pessoas esquecem mesmo, que é a primeira pergunta do Marco, que isso às vezes acontece e a gente tem que ficar se lembrando de fazer. Circunstâncias prévias é um movimento muito natural, porque você vai olhar para o teu texto, você vai entender qual é o passado ali, minimamente, daquele personagem, e na hora de você fazer a personalização, você vai quase que automaticamente, a não ser que seja um texto muito complexo e muito diferente da sua vida, né, mas você vai meio que automaticamente colar aquelas circunstâncias ali na sua vida, tá? Deixa eu ver o que está faltando. Objetos internos, já falei. Momento anterior tem que fazer, tá? Momento anterior, tipo, não dá para fugir. Porque é o que vai te preparar para entrar em cena. Senão você entra muito no seco e aí fica ruim. De verdade. Esse momento anterior é fundamental. Então, a oitava, que é lugar, as pessoas às vezes esquecem mesmo. Nono, que são atividades, é isso que eu te falei, do comportamento, ele vem meio natural. 10º, monólogo interno. 11º, circunstâncias prévias. 12º, solta o trabalho. Então, assim, se você está se preocupando com geral, objetivo de cena, obstáculo e substituição, o resto meio que vem junto, mesmo se você não pensar nele, tá? Agora, a sua segunda parte da sua dúvida é, tá, vou fazer uma novela, eu tenho 12 cenas para gravar num dia, como é que eu vou personalizar? Nem toda cena você vai personalizar. Pelo menos assim, a técnica da Ivana, ela não é pensada para fazer, ela é pensada para fazer tudo, mas é que não dá tempo mesmo, como você está falando. Então, assim, na prática, na vida real, ela não é pensada para novela, porque nos Estados Unidos ninguém faz novela. Os atores que fazem novela são muito mal vistos, né? Assim, são trabalhos assim mais secundários, digamos assim. Não é como no Brasil, que as novelas são excelentes, são vendidas para o mundo inteiro, né? É um outro nível mesmo.
E é o nosso mercado, é o que a gente mais tem aqui. Então, o que eu faço? Eu tive que dar uma adaptada na técnica para os atores de novela. Então, o que a gente acaba fazendo? Eu trabalho o objetivo de cena e unidades e ações. Eu vou, o que eu quero do outro personagem, e enquanto personagem, sem personalizar, na maioria das vezes, eu vou fazendo, tá, e nessa fala, o que essa pessoa tá querendo fazer? O que eu tô tentando mudar no outro personagem nessa fala? E aí eu faço um trabalho bom de verbos, tá? Isso já conecta você com o outro ator na sua frente. Agora, numa cena com emoção muito carregada, que tenha um drama um conflito muito profundo, aquela a gente vai personalizar, tá? Então, digamos que de 10 cenas de novela, uma seja personalizada. E 9 sejam um trabalho bem feito de verbos, que são unidades e ações. Tá bom? Gente, cara, a gente já tá com... Já chegamos em 7. Eu, infelizmente, não vou conseguir responder todo mundo. Eu vou falar da Bárbara, porque ela tava com a mãozinha levantada. Mas a gente vai ter outros momentos como esse, tá? No Instagram também, eu vou sempre colocar caixinha lá de perguntas, então vocês podem falar. Aliás, eu coloquei uma caixinha, salvei as perguntas, estão todas lá, mas eu ainda não consegui responder, porque essa filho doente é uma doideira, cara. Vocês, pessoal que tem filho, eu acho que me entende muito. Mas eu vou fazer isso durante essa semana, então a gente vai ter sempre esse contato aqui, tá? Mas eu vou lá para a pergunta da Bárbara. É Babi Casseb? Não, é Bárbara mesmo, né? Bárbara Arávolo, que estava com a mãozinha levantada. Foi eu? Não, desculpa, Marina. Oi, Bárbara. Deve ter sido minhas mãos extras aqui, perdão. Se fui eu, foi sem querer. Tá bom. É Babi Casseb? Tô sem nick, mas tá bem, obrigada. Era você, né, Bárbara? Então eu vou falar aqui para você. Uma dúvida sobre a aplicação da substituição, porque como faz para diferenciar ela das imagens que vem? E também se a substituição é fixa, porque sinto que é difícil manter uma só. E cada vez que ensaio vão aparecendo imagens e a substituição vão sendo várias. Interessante sua pergunta, Bárbara. Olha, a ideia é que você teste várias coisas no seu ensaio e depois você vá com uma escolha. A substituição, ela não deve ficar mudando no meio da sua cena, tá? Porque vai ser muito difícil você se prender ao monólogo interno. Porque se você está falando com a sua mãe, tem toda uma dinâmica ali de monólogo interno que é muito própria da sua relação com ela. E aí, se de repente aparece ali teu namorado, vai ser difícil de você se manter numa mesma linha de pensamento, tá? Então, é isso. Você deve testar muitas coisas no seu ensaio, mas depois você deve tentar fechar uma escolha, tá? E aí é isso que também, quando tem uma pessoa te orientando, e aí é até legal que a gente vai já entrar no assunto mentoria aqui. Quando tem uma pessoa te orientando, essa pessoa, às vezes, ela te mostra que partes da cena que você pensa assim, tá bom, mas minha mãe encaixa nesse trechinho aqui, mas nesse aqui já não consigo enxergar mais. Nesse aqui eu já acho que é meu namorado. Quando tem uma pessoa te orientando, geralmente essa pessoa mostra para você que a sua mãe tá na cena inteira, entende? Assim, que todos aqueles pedaços ali, eles se comunicam com a dinâmica de relacionamento que você tem com aquela pessoa. É isso. Entendi, Marina. E sobre as imagens? Bárbara, deixa eu voltar aqui na tua pergunta, eu sei que você falou das imagens. Como se faz para diferenciar ela das imagens que vêm também se a substituição é fixa? Quando você escolhe uma imagem forte, ela tende a ficar. Ela não tende a ficar trocando, entende? Então, se ela está trocando toda hora, é porque provavelmente você ainda não achou uma imagem boa que realmente seja importante para você, tá? Você vai sentir quando você fizer a escolha certa, né? Meu marido até estava falando uma coisa interessante hoje para mim, que ele toca guitarra, então ele fala que os músicos falam muito isso. A gente tende a dizer que a gente aprende com os erros, né? Mas não é bem assim, a gente aprende com os acertos, porque quando a gente acerta, você erra. Quando você acerta,
acende uma luz para você. E você vê assim, caraca, então era isso. Era isso que eu precisava fazer. Agora fez sentido, né? Então é isso, você aprende com os acertos. Quando você acertar, você vai perceber, caramba, então é assim que se faz o trabalho. Então vamos lá, gente. Ó, quem quer estudar comigo, a forma de você fazer um trabalho comigo em cena, com a minha participação, é a mentoria, tá? Eu tenho cursos regulares, mas esses cursos, você só pode entrar no curso regular quando você tiver passado pela mentoria, porque o andamento da aula do regular é muito mais rápido. As pessoas estudam há 3 anos, tem gente que estuda 2 anos, 3 anos, então sempre que eu colocava alguém novo no curso regular, eu sentia que tanto aquela pessoa perdia um pouco, porque ela não conseguia acompanhar a velocidade, quanto a turma perdia um pouco, porque eu tinha que responder questões mais básicas para a pessoa que estava entrando. Então, eu resolvi criar esse filtro. A mentoria é um curso de 6 semanas, super intensivo, as minhas aulas duram 6, 7 horas. Tem que ter resiliência e determinação, que é muito intensivo mesmo, assim, é um mergulho na técnica. Desculpa, acho que alguém abriu o microfone aí. Eu falei sem querer uma piada. Uma boa bateria de celular, Marina. O quê? Não entendi, Marco. Você falou que a aula dura 6, 7 horas, eu falei, celular a bateria tem que ficar ali durando, né? Exatamente. Tem que botar na tomada. E a gente tem vagas, né? Tem lugares. Tem 2 formas de você fazer a mentoria, que é uma como participante, que é efetivamente fazendo as cenas, e aí são 16 vagas, ou como ouvinte, tá? Então, como ouvinte, você ganha muitos benefícios. Assim, a gente não tem muito costume de fazer cursos como ouvinte no Brasil, nos Estados Unidos é muito comum. As pessoas fazem aula de ouvinte na faculdade, em vários cursos, enfim. Então, aqui sempre dá um ruído estranho, a pessoa fala, mas como ouvinte? Por exemplo, essa aula agora vocês fizeram como ouvinte, entende? Então, a gente consegue absorver bastante coisa quando a gente está fazendo como ouvinte também. Então, como ouvinte, a pessoa tem a chance de tirar todas as dúvidas, ela faz vários dos exercícios propostos para os participantes, então você vai fazer diário emocional, todos, tá? Então, são 16 cenas, são 16 participantes, são 8 cenas por aula. Então, a gente vai fazer provavelmente 16 diários emocionais. Você vai fazer todos. Você vai fazer exercício da química sexual, vai fazer exercício das entranhas, vai fazer exercício da dor comum. Então, tem vários exercícios práticos que os ouvintes também fazem. E tem uma vantagem para o ouvinte, que é você não entra no olho do furacão direto. Porque o participante, assim, eu amo esse curso, tá? Eu acho que é uma mega transformação, mas é difícil, assim. É uma autoconfrontação de sombras bastante intensa. Então, a pessoa tem que estar realmente afim, tá? Então, se você fala assim, cara, eu tô afim, mas não sei se esse é o momento ainda para mim, fazer como ouvinte vale muito a pena, tá, gente? Vale mesmo, tá? Esse é um curso que você sai com ferramentas, sabendo aplicar as ferramentas. E se você faz como participante, principalmente, você entende dentro de você onde é que o seu calo aperta, porque eu vou te apontar. Então, você sai desse curso realmente transformado. É um curso... Eu sei que a gente quer melhorar como ator, né? Assim, você quer fazer um curso maneiro de atuação. E esse curso, para mim, é a melhor técnica que já surgiu no mundo de atuação. Sou suspeita para falar, óbvio, mas eu amo a Ivana. Eu acho que ela é genial, assim. E você, obviamente, vai sair um ator com muito mais chance no mercado de trabalho, porque você vai se conhecer mais e você vai ter acesso a ferramentas que vão deixar você fazer um trabalho visceral sempre, e não só quando bate aquela inspiração divina. Mas, sobretudo, esse é um curso de vida. Os depoimentos que as pessoas mandam para mim, eles não falam muito sobre, eles falam também sobre as qualidades que você ganha enquanto ator, né? Mas a transformação pessoal, ela é, eu acho, o melhor presente que esse curso traz para a gente, né? Que a técnica da Ivana Chubb proporciona para quem está disposto a mergulhar, tá? E aí, o que a gente vai fazer, o que eu vou falar para vocês agora é sobre a tal da bolsa. Eu vou fazer um concurso de
A melhor cena, a gente vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar, tá? A melhor cena vai ganhar uma vaga de ouvinte. Eu não consigo dar vaga de participante, mas, como eu falei para vocês, a vaga de ouvinte, esse curso como ouvinte é muito poderoso. É super transformador, tá? Acho que alguns de vocês até já fizeram algumas imersões comigo, né? A Mon, por exemplo, que está aqui, já fez, enfim. Assim, se você vai sair tão transformado quanto o participante, porque você vai se identificar tanto com as histórias, você vai vestir tanto essa carapuça, entende? Que você vai sair, enfim, sabendo muito mais sobre você mesmo, entendendo profundamente as ferramentas. Você só não vai estar efetivamente fazendo cenas, mas você vai sair com 24 cenas decupadas. Então, se você depois quiser gravar essas cenas ou quiser estudar em casa, você vai poder, que você vai já ter todo o caminho das pedras, né? Você vai ter objetivo geral, objetivo de cena, possibilidades de substituição, você vai ter feito o diário emocional daquela cena, você vai estar com o caminho das pedras ali todo desenhado para você, tá? Então, é isso. Primeiro lugar dessa cena ganha essa bolsa de ouvinte, tá? Só para vocês balizarem um pouquinho, assim, na ideia de vocês, esse curso, essa vaga de ouvinte custa mais ou menos R$1.500. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, pô, maneiro, um prêmio de R$1.500. O segundo lugar ganha técnica do ator, que é o meu curso online gravado sobre as 12 ferramentas, que também, assim, eu entro em detalhes nessas 12 ferramentas, tem exemplos práticos, todos gravados, mas com cenas de nível iniciante, intermediário e avançado, e esse curso custa R$950. Então, esse é o segundo prêmio. E o terceiro prêmio é um raio-x, que é uma coisa que eu nem vendo, mas é um troço que eu acho muito legal, que é o seguinte, é uma avaliação do seu material, do material que você envia para produtor de elenco. Então, eu vou avaliar as tuas cenas, eu vou avaliar as tuas fotos, eu vou te dar os seus pontos fortes, os teus pontos fracos, as cenas que eu acho que você deve tirar do seu material, que não vale a pena você mostrar, cenas que eu acho que estão legais, mas que vale a pena regravar, porque naquele formato não está pegando bem. Eu vou te falar como é que está a sua descrição, às vezes você coloca ali uma bio que não está te vendendo tão bem, que não está tão legal. Então, é um raio-x mesmo do seu material de venda, tá? Porque eu sei que, às vezes, a gente tem essa dificuldade de, cara, eu não estou pegando teste, eu não estou aparecendo no mercado do jeito que eu gostaria, mas eu não sei por quê. Porque ninguém dá feedback no mercado. Assim, ninguém vai te dar um feedback verdadeiro, sabe? É muito difícil. Por dois motivos. Né? Um, que o produtor de elenco não vai fazer isso para você, porque ele não vai querer se indispor com você. Ele não vai chegar para você e falar, apontar os teus defeitos, sabe, assim, os teus problemaços, assim, te dizer mesmo por que a tua carreira está emperrada, porque vai ser uma coisa que você não vai gostar de ouvir. Então, as pessoas não falam, né? E o segundo ponto, né, o segundo motivo é que, geralmente, as pessoas não vão te dar feedback específico. Então, eles não vão dizer assim, cara, nesse ponto da cena, eu acho que você deixou o teu objetivo cair. E eu acho que você não usou aqui uma boa estratégia. Acho que aqui você vitimizou e você deveria ter se fortalecido. Enfim, as pessoas não vão dar feedback específico, tá? Então, é isso. Eu sinto que o raio-x ele ajuda você a se situar no mercado. Eu ainda não fiz uma paginazinha de inscrição direitinha, tá? Mas eu vou avisar vocês, vou colocar no Instagram, vou botar nos grupos, né? A maioria de vocês já está no grupo de WhatsApp. Então, as inscrições para essa mentoria, elas já estão abertas. Para a vaga de participante, você tem que fazer uma aplicação. Não é só pagar e entrar, nesse caso. É uma seleção que a gente vai receber. Tanto carta de intenção, na verdade você tem que preencher ali um formuláriozinho, mas basicamente é uma carta de intenção e uma cena, tá? Então, se você quer fazer como participante, vocês já podem saber, esse curso custa R$3.200, você pode dividir no cartão em até 12 vezes. Quem fez o Técnica do Ator, quem está inscrito no Técnica do Ator, tem R$950 de desconto, tá? Então, paga 2.200 e... sei lá, alguma coisa, acho que 250. Você vai descontar o dinheiro que você pagou no Técnica do Ator, porque eu realmente gostaria que todo mundo que entrasse na mentoria tivesse passado por pelo Técnica do Ator, que é a base do método, para que a gente não precise ficar voltando
né, enfim, nos fundamentos. Então, eu vou montar essa página direitinho, mas, assim, saibam que, tanto para fazer o concurso, quanto para fazer a aplicação para a mentoria, né? Como ouvinte, se você quiser aplicar, já entrar na turma, você não precisa aplicar, é só você entrar, só você fazer a sua inscrição. Mas como participante, a gente tem esse processo, né? Então, assim, já prepara a tua cena, porque eu não sei exatamente quando é que a gente vai colocar essa página no ar, mas a gente vai ter mais ou menos aí uns 15 dias de tempo para você poder fazer a sua cena, mandar, até eu montar a turma, né, que vai ser, acho que do dia 31 de julho, eu vou fechar essa turma com todos os aprovados. Então, até lá, todo mundo tem que ter enviado a carta, enfim. Então, se você quer fazer a mentoria, você já pode ir preparando esse material, tá? E o concurso já está aberto, vocês já podem mandar quando vocês quiserem. É uma cena de até 1 minuto, assim, estourando 1 minuto e meio, e vocês podem mandar para o meu WhatsApp. Eu vou ter um limite de mais ou menos 500 cenas. Então, chegou no 500 cenas, eu não consigo mais analisar, porque, obviamente, né, assim, é muita coisa. Então, a gente vai dizer para vocês, olha, gente, já estourou, não dá mais para mandar. Então, também tem esse detalhe aí. Se você já tiver uma cena que você acha bacana, que tá legal para mandar, pode mandar, tá? E é isso, pessoal. Falamos, hein? Obrigado, Marinho. Boa noite, bom descanso, viu? Imagina aí. Que bom, obrigado. Gente. Boa noite, obrigado, Mariana. Beijo a todos.